Médico injeta por erro. O esperma de um milionário em uma jovem pobre e virgem, mudando sua vida para sempre. Fique até o final. Você não verá a vida da mesma forma depois dessa linda história. Amanhã no consórcio era um turbilhão de atividades. Os telefones tocavam sem parar. Os executivos atravessavam os corredores apressados e um burburinho constante preenchia o ambiente. Na recepção, Lucia Campos, uma jovem de apenas 18 anos, recém-chegada aos Estados Unidos, vinda do México, revisava uma pilha de documentos enquanto ajustava o rabo de cavalo. Vestia um uniforme simples, uma blusa branca e uma saia preta que contrastavam com os trajes elegantes ao seu redor. Às vezes, os fios do destino se entrelaçam em mãos distraídas, e o erro humano torna-se o eco de um desígnio divino. Conseguiu aquele emprego com muito esforço, esperando que fosse o primeiro passo para algo grande, embora a saudade de casa a acompanhasse como uma sombra. Enquanto revisava um documento, Clara, uma colega mais velha, aproximou-se com um café na mão. Feliz aniversário, menina. Apenas 18 anos e já começou a trabalhar neste escritório. Está no caminho certo, disse com um sorriso maternal. Lucia agradeceu timidamente. Sabia que tinha deixado sua família para trás em busca de oportunidades e tinha que pagar um alto preço por isso. Quando o relógio marcou meio-dia, levantou-se para aproveitar sua hora de almoço, mas uma dor aguda no abdômen a fez parar. Levou a mão ao ventre e inclinou-se levemente, tentando disfarçar o desconforto. Ainda não conhecia bem aquele lugar e, embora as ruas estivessem cheias de restaurantes e escritórios, não sabia para onde ir. Enquanto caminhava, a dor no abdômen se intensificava. Encostou-se a uma parede, respirando com dificuldade. Não podia mais ignorar. Olhou ao redor, buscando algum lugar onde pudesse ser atendida. Foi então que viu a placa. Clínica de Fertilidade Vida Nova. Lucia hesitou, mas lembrou-se de como, em sua vila, as mulheres falavam sobre clínicas de fertilidade como lugares com os melhores especialistas e tecnologia avançada. Se alguém pode me ajudar, tem que ser aqui, pensou, empurrando a porta com passos inseguros. Ao entrar, encontrou um espaço amplo e elegante. Uma recepcionista com o cabelo impecavelmente preso estava no balcão, atendendo uma mulher elegante que parecia muito confiante, com uma postura inatingível. Bom dia, sou Vivienne Moreau, disse a mulher, tirando os óculos escuros e deixando-os sobre o balcão. Tinha consulta com o Dr. Johnson, mas não poderei ficar hoje. Surgiu algo urgente na empresa. Entendido, Sra. Moreau. Deseja remarcar? Perguntou a recepcionista enquanto verificava sua agenda. Sim, ligarei durante a semana para confirmar. Obrigada, respondeu Vivienne, com um sorriso superficial antes de virar e sair com passos firmes. A recepcionista, nova na clínica, revisou rapidamente a lista e buscou no sistema o nome correspondente. Na pressa, esqueceu de riscar o nome de Vivienne Moreau e retirá-la da agenda daquela tarde, assim como também não removeu o prontuário que estava no consultório aguardando a paciente. Lucia, que observava à distância, esperou sua vez com timidez. Quando a mulher desapareceu pela porta, aproximou-se do balcão com uma mistura de vergonha e urgência. Com licença, estou com muita dor no abdômen. Alguém poderia me examinar rapidamente? Perguntou em voz baixa. A recepcionista levantou os olhos, ainda distraída com os registros, e sorriu. Claro, não se preocupe. É sua primeira vez aqui, certo? Lucia assentiu. Sim, dói muito. A recepcionista pegou alguns dados e criou um prontuário simples para Lucia, mas, ao ser interrompida por uma ligação urgente, distraiu-se e esqueceu-se de encaminhá-lo ao consultório correto, dizendo apenas a Lucia: O Dr. Greyston está te esperando na sala 3. Lucia agradeceu com um leve gesto e seguiu as instruções até a sala 3. A alma treme quando caminha entre certezas e perguntas, porque na encruzilhada dos caminhos reside a verdade que não buscamos, mas que sempre nos encontra. Ao chegar, uma enfermeira com um tom gentil, porém rotineiro, entregou-lhe um avental. Por favor, tire a roupa da cintura para baixo e coloque este avental.
Pode deixar suas coisas na cadeira. O doutor a atenderá em breve, indicou antes de desaparecer pela porta. Lucia fez o que lhe foi pedido como parte do protocolo médico. Quando estava pronta, sentou-se na maca, segurando a borda da bata com nervosismo. Pouco depois, a porta se abriu e apareceu o Dr. Greyston com uma pasta na mão e um ar de segurança que a tranquilizou. A nova recepcionista, ao perceber que havia deixado o prontuário de Lucia em cima de sua mesa, preferiu não interromper o fluxo de uma consulta tão privada. Confiou que o médico poderia esclarecer qualquer detalhe diretamente com a paciente, e por isso não deu importância à omissão, assumindo que tudo estava em ordem. Lá dentro, o médico apresentou-se a Lucia. Sou o Dr. Greyston. O Dr. Johnson teve uma emergência familiar, então estou substituindo ele hoje. Não se preocupe, já revisei seu histórico. Como você está se sentindo? Perguntou, enquanto analisava os documentos à sua frente. Bom, não muito bem, doutor. Desde hoje de manhã estou com uma dor no abdômen, como cólicas fortes. Começou a explicar, com uma mistura de timidez e vergonha. O doutor assentiu rapidamente, como se as palavras de Lucia confirmassem algo que ele já esperava. Isso é completamente normal. As cólicas podem ser causadas por um pico hormonal ou até por algum processo inflamatório leve. Pode ser algo passageiro, mas para você ficar mais tranquila, vou administrar um analgésico leve antes do procedimento. Lucia franziu a testa. Antes do procedimento? Acho que não entendi. Só vim por causa dessas dores. O médico, imerso na pasta do prontuário e confiante de que estava diante da paciente correta, sorriu de maneira tranquilizadora. Exatamente, essas dores são comuns. Vamos começar e, em pouco tempo, estará tudo sob controle. Ela quis insistir, mas sua insegurança a fez hesitar. Pensou que talvez sua condição fosse mais séria do que imaginava e que o médico sabia o que estava fazendo. Assim, seguindo suas instruções, tomou o analgésico e deitou-se na maca, ainda nervosa, enquanto ele ajustava os instrumentos. Relaxe, respire fundo, isso não vai demorar, disse ele com um tom quase mecânico. Lucia fechou os olhos, confiando cegamente na experiência do médico, sem imaginar que o que estava acontecendo não tinha nenhuma relação com suas dores. Quando terminou, o doutor anotou algo na pasta e ofereceu-lhe um sorriso profissional. Tudo correu perfeitamente. Agora descanse, evite esforços e volte em algumas semanas para o acompanhamento. Vamos explicar mais detalhes então. Ela assentiu, ainda confusa, mas aliviada por o tratamento ter terminado. Enquanto se vestia novamente, a inquietação começou a crescer em seu peito, mas não encontrava palavras para expressar o que sentia. Às vezes confiamos mais nos caminhos que outros traçam para nós, esquecendo que nossas perguntas são as bússolas que nos devolvem o controle. Lucia saiu da consulta cheia de confusão, mas aliviada por ter sido atendida. Parou na recepção, pagou o valor da consulta com um sorriso tímido e saiu para o barulho da cidade, agradecida, mas estranhamente inquieta, como se algo importante estivesse escapando. Essa sensação, porém, foi enterrada sob a pressa da rotina. Lucia voltou ao consórcio com passos mais firmes. O analgésico tinha eliminado completamente as cólicas e, embora a inquietação sobre o que aconteceu na clínica ainda rondasse sua mente, a rotina do trabalho começava a exigir toda a sua atenção. Apressou-se até sua mesa, onde mais documentos a esperavam. Enquanto se acomodava ajustando o rabo de cavalo mais uma vez, a voz inconfundível de seu chefe, Theodore James Wellington, ecoou desde a entrada da área de escritórios. Era um homem de presença imponente, com cabelos levemente grisalhos nas laterais, um terno perfeitamente ajustado e um sorriso educado, mas distante. Senhorita Campos, disse ele, aproximando-se com alguns papéis na mão. Preciso que coordene isso com o departamento de marketing antes das 15h. Certifique-se de que todos os detalhes estejam revisados, até os mínimos. Entendido? Lucia levantou o olhar e o viu se aproximar. Durante um segundo que pareceu eterno, seus olhos se encontraram. Havia algo em seu rosto, uma mistura de autoridade e calor que a deixou hipnotizada.
Seus lábios se moviam ao dar as instruções, mas suas palavras chegavam como um eco distante, enquanto ela o contemplava com uma fascinação e um deslumbramento que não conseguia explicar. Lucia! A voz de Wellington tirou-a de seu devaneio. Você ouviu algo do que acabei de dizer? Lucia piscou rapidamente e gaguejou, sentindo o calor subir ao rosto. Sim, senhor. Quer dizer, coordenar com o marketing até que horas? Ele esboçou um leve sorriso, como se estivesse acostumado a essa reação nas pessoas ao seu redor. Antes das 3, senhorita Campos, por favor, não deixe que se atrase. Ficou claro? Ela assentiu vigorosamente, mais por nervosismo do que por convicção. Enquanto ele se afastava em direção ao escritório, Lucia pegou os papéis e se concentrou na tarefa designada, mas não podia evitar que sua mente voltasse repetidamente ao rosto dele. A segurança em seus passos, o olhar que parecia atravessar as barreiras do tempo, tudo nele a intrigava. Ele é o dono do consórcio, Lucia. Não se esqueça disso, disse a si mesma, tentando silenciar a sensação que começava a florescer em seu interior. Os caminhos do acaso são fios que o destino costura à mão, deixando cicatrizes do que nos pertence e do que não. O consórcio, um dos mais importantes em investimentos imobiliários, estava sempre em constante movimento. Lucia atravessou o corredor em direção ao marketing, entregou os documentos e voltou para sua mesa. Quando começou a organizar os arquivos, uma figura elegante captou sua atenção. Era uma mulher que entrava no saguão com passos decididos, usando um vestido carmesim que combinava perfeitamente com seu porte sofisticado. Seus cabelos loiros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus saltos ressoavam no chão de mármore com uma cadência que parecia marcar sua presença. Lucia não pôde evitar pensar que já tinha visto aquela mulher antes. Sua silhueta e a aura que irradiava eram inconfundíveis, mas ela não conseguia situá-la. Quando a mulher passou em frente à sua mesa, parou e com uma voz firme e ligeiramente altiva disse: Sou Vivienne Moreau. Anuncie minha chegada ao meu marido. Um arrepio percorreu o corpo de Lucia. Seu espírito pareceu congelar no tempo. Não pode ser, pensou enquanto suas mãos tremiam levemente. Era a mesma mulher que estivera diante dela naquela manhã na clínica de fertilidade. Agora tudo fazia sentido. Vivienne era a esposa de Theodore James Wellington, o homem que minutos atrás a havia deixado sem fôlego. Com esforço, Lucia recuperou a compostura e pegou o telefone para fazer o anúncio. Mas enquanto fazia isso, uma mistura de emoções agitava-se dentro dela: surpresa, incredulidade e uma pontada de tristeza que não ousava admitir. A distância entre o desejo e a renúncia mede-se em segundos, mas pesa como séculos. O escritório de Theodore James Wellington exalava elegância e serenidade. Estantes repletas de livros encadernados em couro cobriam as paredes, e uma mesa de madeira escura ocupava o centro do espaço, perfeitamente organizada. A luz do sol filtrava-se por grandes janelas, iluminando o ambiente com um brilho acolhedor. Theodore estava de pé junto à mesa, verificando seu relógio de pulso. Seu rosto refletia uma mistura de impaciência e entusiasmo enquanto ouvia os passos de Vivienne se aproximando. Quando ela entrou, o som de seus saltos ressoou no espaço, e sua presença encheu a sala com seu habitual porte impecável. Theodore aproximou-se com um sorriso amplo e os braços abertos. "Hoje é o grande dia, meu amor!" exclamou enquanto a abraçava com entusiasmo. "Você já fez a inseminação!" Vivienne afastou-se ligeiramente, evitando seu olhar. Uma sombra de desconforto cruzou seu rosto. "Meu amor, eu precisei cancelar o procedimento", disse virando-se para a janela. A expressão de Theodore mudou. Seus braços caíram lentamente ao lado do corpo, e uma sombra de tristeza cobriu seu semblante. "Por quê? Você está se sentindo mal? Aconteceu alguma coisa?" Vivienne cruzou os braços como se quisesse se proteger da conversa. Seus olhos fixaram-se no horizonte. "Você sabe que eu dirijo uma empresa muito exigente. Precisei ir a uma reunião de última hora porque um investidor queria sair do negócio se eu não estivesse presente. Você sabe como essas coisas funcionam." Theodore permaneceu imóvel. Sua respiração tornou-se pesada e uma lágrima solitária escorreu por sua face. "O que você fez, Vivienne?"
Perguntou com a voz trêmula. O que você disse? Ela levantou as mãos tentando minimizar a situação. Não é para tanto, Theodore. Sou jovem, posso fazer isso em qualquer outro momento, disse a recepcionista que reagendaria. Ele deu um passo em sua direção, a voz entrecortada pela emoção. Viviane, você mais do que ninguém sabe pelo que passei. Antes de te conhecer, tive aquela doença que consegui superar com uma dura batalha. Mas a quimioterapia me deixou infértil. Minha única chance de ser pai foi congelar meu esperma antes de iniciar o tratamento. Respirou profundamente, tentando se controlar. Eu não tenho uma infinidade de opções. Dependo de que tudo corra bem com esta única oportunidade. Ser pai é o maior sonho da minha vida. Viviane sentou-se no sofá com um ar de leve impaciência. Claro, Theodore. Eu entendo. Em alguns dias ligo para reagendar, quando a carga de trabalho na minha empresa diminuir. Não quero cancelar de novo por causa de outro compromisso de última hora. Theodore balançou a cabeça incrédulo e deixou-se cair na cadeira à sua frente. Viviane, eu não entendo. Será que já não somos ricos o suficiente para que não importe perder um negócio, se isso significa realizar o sonho de termos nosso filho e formarmos nossa família? Ela esboçou um sorriso sarcástico enquanto se levantava lentamente do sofá e se aproximava dele. É fácil dizer isso agora, Theodore, mas nunca se é rico o suficiente. O aperto no peito de Theodore intensificou-se. Sua voz tornou-se um sussurro carregado de resignação. Nunca se é amado o suficiente também. E isso dói ainda mais. O silêncio espalhou-se como um abismo entre os dois. Viviane sustentou o olhar de Theodore por um instante e depois o desviou, dizendo apenas: melhor nos encontrarmos em casa. Te darei uma segunda lua de mel mais tarde, para você esquecer esse desânimo, meu amor. Ela saiu sem olhar para trás enquanto ele sozinho murmurava: isso não é uma questão de união de corpos, mas de conexão de almas, e você se recusa a entender. O relógio marcava 6 da tarde e o consórcio começava a esvaziar-se lentamente. Os executivos guardavam seus portfólios, as luzes dos escritórios apagavam-se uma a uma e um ar de calma começava a envolver o prédio movimentado. Lucia reunia cuidadosamente seus papéis, empilhando-os em uma ordem que só ela compreendia. Ajustou o rabo de cavalo mais uma vez e suspirou. Mais um dia, e ainda há tanto por fazer, pensou. Theodore James Wellington saiu de sua sala em silêncio, com o paletó pendurado em um braço e a mente cheia de pensamentos que pesavam mais que qualquer propriedade de seu império imobiliário. Seus passos ressoavam no corredor firmes mas lentos, enquanto a conversa com Viviane ainda martelava em sua cabeça, com um nó de frustração apertando-lhe o peito. Lucia, com a bolsa no ombro, saiu de seu cubículo, cantarolando suavemente uma melodia que sua avó costumava cantar para ela quando era criança. Virou a esquina do corredor, com a pressa de quem tem um ônibus para pegar e, sem perceber, esbarrou diretamente em Theodore. Oh, sinto muito, disse ela, dando um passo para trás rapidamente. Sua bolsa caiu no chão, espalhando alguns papéis e um pequeno caderno. Theodore cambaleou ligeiramente, surpreso com o impacto. Mas ao ver o rosto assustado de Lucia, a tensão em seu semblante desapareceu completamente. Não, foi minha culpa. Eu estava distraído, respondeu ele, inclinando-se imediatamente para pegar os papéis e o caderno. Ao se abaixar, um recibo de cor bege que havia escorregado do caderno chamou sua atenção. Seus olhos captaram instantaneamente o cabeçalho. Clínica de Fertilidade e Vida Nova. O mundo pareceu parar por um momento enquanto ele lia a data. Hoje. Um nó formou-se em sua garganta. Sentiu o peito apertar. O que uma jovem funcionária de seu consórcio estava fazendo com um recibo daquela clínica? Respirou profundamente para se acalmar, tentando não demonstrar sua inquietação. Lucia, disse ele com voz controlada, enquanto lhe entregava o recibo. Você esteve hoje nesta clínica? Lucia ergueu o olhar, surpresa pela seriedade em seu tom. Perdão? Ah, sim. Pegou o recibo rapidamente e o guardou no caderno. Foi durante meu horário de almoço.
acrescentou, um pouco assustada. Mas, senhor, prometo que não me ausentei do trabalho em outro momento. Theodore levantou a mão para acalmá-la. Não se preocupe com o horário. Só me diga, você esteve lá? Sim, estive lá, respondeu Lucia, sem entender a urgência em sua pergunta. Ele inclinou a cabeça, estudando-a com intensidade. Você está em algum tratamento de fertilidade? Perguntou em um tom que misturava confusão e surpresa. Lucia soltou uma risada inesperada, leve e nervosa. Não, senhor. Claro que não. Só fui porque tive uma dor no ventre. E lá me fizeram algo. Um procedimento, não sei o quê. Mas já não dói mais. Sorriu, minimizando a situação. Theodore relaxou, embora sua mente continuasse correndo a toda velocidade. Ah! Por um momento pensei que minha jovem secretária estava tentando engravidar, disse com um sorriso que tentava disfarçar seu desconcerto. Lucia riu mais alto. Não, senhor. Para começar, não tenho dinheiro para algo assim. Nem acho que precise, penso eu. Segundo, nem sequer tenho namorado. E terceiro, abaixou a voz como se fosse um segredo. Hoje faço 18 anos. Não estou pensando em engravidar, garanto. Theodore arqueou uma sobrancelha, surpreso com a última revelação. Faz aniversário hoje? Perguntou, suavizando o tom. Lucia assentiu timidamente. Sim, senhor. Então? Feliz aniversário, Lucia. Disse com uma cordialidade que raramente demonstrava. Vamos, eu te levo para casa. É o mínimo que posso fazer. Ela o olhou surpresa. De verdade? Obrigada, senhor. É muito gentil. Ambos caminharam até o estacionamento. Theodore apertou um botão e as luzes de um elegante Rolls-Royce Ghost preto piscaram à distância. Lucia parou boquiaberta. Esse é o seu carro? Perguntou admirada. Ele assentiu, abrindo a porta do lado do passageiro com um gesto cavalheiresco. Claro. Entre, senhorita Campos. Lucia sorriu enquanto se acomodava no banco. Theodore contornou o carro e se sentou ao volante, ligando o motor com um ronco suave. Enquanto dirigiam pelas ruas iluminadas da cidade, Lucia quebrou o silêncio. Hoje conheci sua esposa, senhor. A senhora Viviane. Ela é realmente linda. Parabéns. O semblante de Theodore escureceu ligeiramente, mas ele conseguiu esboçar um leve sorriso. Obrigado. Estamos casados há 2 anos. Lucia, intrigada, não pôde evitar perguntar. E vocês têm filhos, senhor? A pergunta o pegou de surpresa. Um véu de desconforto cobriu seu rosto e ele respirou fundo antes de responder. Posso te pedir um favor, Lucia? Perguntou, sem olhar para ela. Claro, Sr. Wellington, o que precisar. Não faça mais essa pergunta. Sua voz era baixa, mas carregada de uma emoção contida. Uma lágrima silenciosa brilhou no canto de seu olho antes que ele a afastasse. Lucia mordeu o lábio envergonhada. Desculpe, não quis ser indiscreta. Ele suspirou, arrependido por sua reação. Olhou brevemente para ela, com uma mistura de gratidão e dor. Me perdoe, Lucia. Sabe, não tenho filhos, mas é o que mais desejo neste mundo. Lucia assentiu suavemente, decidindo não dizer mais nada. Seu silêncio foi sua forma de suavizar as cicatrizes que intuía na alma de Theodore. Depois de alguns minutos, Theodore quebrou o silêncio com um pensamento que flutuava em sua mente. Sabe, Lucia, às vezes a vida te veste com trajes de sucesso e te dá a ilusão de que você toca o céu. Mas o vazio no coração não se preenche com nada disso. Lucia o olhou de soslaio, vendo o homem por trás do milionário pela primeira vez. Então, comentou com uma timidez suave. Será que o sucesso nos ensina a voar tão alto que esquecemos como é sentir a terra sob os pés descalços? Lucia optou por não responder mais, deixando que o peso de suas palavras pairasse no ar, enquanto o carro avançava sob a luz das estrelas. A casa dos Wellington, uma mansão majestosa e elegante, estava iluminada por luzes suaves que criavam um ambiente acolhedor e romântico. No centro da sala, Viviane aguardava usando um vestido vermelho justo que destacava sua figura impecável.
Seu perfume preenchia o ar. Ela havia preparado um jantar perfeito com música suave ao fundo, enquanto se olhava no espelho, ajustando cuidadosamente o cabelo, mas estava longe de imaginar o que aconteceria. Quando Theodore entrou, a expressão cansada de seu rosto contrastava com o ambiente sugestivo que Viviane havia criado. Ela o recebeu com um sorriso largo e aproximou-se, deslizando-se em direção a ele como uma felina. "Meu amor, bem-vindo de volta. Preparei uma surpresa para você", disse, envolvendo o pescoço dele com os braços, tentando atraí-lo para um beijo. Theodore a afastou suavemente, deixando o paletó sobre o sofá. Ele não levantou o olhar. "Obrigado, Viviane, mas não estou no clima. Foi um dia complicado." O sorriso de Viviane vacilou, mas ela não desistiu. Acariciou o rosto dele delicadamente. Vamos, Theodore. Esqueça tudo por uma noite. Vamos jantar, conversar ou não falar nada." Suas palavras estavam carregadas de insinuações, enquanto o olhava com olhos brilhantes. Theodore suspirou e finalmente levantou o olhar para ela, mas em seu rosto não havia calor, apenas uma frieza distante. "Viviane, não posso. Não consigo parar de pensar no que aconteceu hoje. Na consulta que você cancelou", disse, com uma mistura de decepção e cansaço na voz. Ela deu um passo para trás, cruzando os braços. "De novo isso? Theodore, eu tenho tentado viver para você, atender aos seus caprichos desde que nos casamos. Mas eu preciso alcançar minhas metas, meu sucesso profissional antes de qualquer coisa. Há muitos degraus que ainda quero subir e isso pode esperar. Alguns meses, talvez um ano. Não entendo por que você insiste tanto que tem que ser agora." Theodore a olhou com uma tristeza profunda, como se algo dentro dele tivesse se quebrado. "Talvez estejamos no mesmo barco, Viviane, mas estamos remando em direções opostas." Suas palavras eram firmes, mas não carregavam rancor, apenas resignação. Viviane tentou se aproximar novamente, envolvendo-o com seus braços. "Venha para os meus braços, Theodore. Vamos nos reconciliar, sim? Não precisa ser assim." Ele balançou a cabeça, afastando-se gentilmente. "Isso não é uma discussão, Viviane. Não se trata de fazer as pazes. Trata-se de ser honestos. E agora você está sendo honesta, como não foi no começo." Ele a olhou diretamente nos olhos, procurando algo que parecia estar perdido. Viviane suspirou com frustração, deixando os braços caírem ao lado do corpo. Está bem. Se é isso que você quer, irei à clínica esta semana e farei a inseminação." Theodore fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela o tivessem ferido mais do que ela podia imaginar. Quando voltou a falar, sua voz era um sussurro carregado de pesar. "Não, Viviane. Não é assim que funciona. Não é assim que se traz uma pessoa ao mundo. Um filho não pode nascer por obrigação, nem para atender expectativas. Ele precisa nascer do amor. Do desejo mútuo de nós dois, de nos fundirmos em uma nova alma." O silêncio que se seguiu era pesado, quase insuportável. Viviane não soube o que responder, e pela primeira vez, sua segurança habitual parecia desmoronar. Theodore deu um passo em direção à escada, mas antes de sair acrescentou: "Não precisamos de mais palavras esta noite, Viviane. Apenas pense se realmente estamos remando para o mesmo horizonte." E com isso subiu as escadas, deixando Viviane no meio da sala iluminada, com o eco de suas palavras ressoando em sua mente e uma dúvida crescente em seu coração. Às vezes, as mãos que constroem castelos no ar esquecem que o vento pode ser um arquiteto mais caprichoso que a vontade. O relógio marcava 4 da tarde, e o sol de uma sexta-feira iluminava suavemente o escritório de Theodore James Wellington. Lucia estava de pé diante da imponente mesa, segurando uma pasta com os relatórios que seu chefe havia solicitado. Mas o destino reservava uma grande surpresa. "Sr. Wellington, aqui estão os documentos do projeto que o senhor pediu. Também verifiquei os ajustes nas propostas do departamento de marketing, conforme indicado. Só falta a confirmação das datas para a apresentação."
explicou com uma voz firme, embora demonstrasse certo cansaço. Theodore, absorto em seus próprios pensamentos, revisou rapidamente a pasta e assentiu. Muito bem, Lucia. Coordene com os recursos humanos sobre a equipe técnica. E obrigado por ter se adiantado com os relatórios. Claro, senhor. Tenha uma boa tarde. Lucia esboçou um leve sorriso e girou para sair. Quando deu alguns passos em direção à porta, uma tontura repentina a fez parar. Levou uma mão à cabeça e cambaleou levemente. Acho que... Sua voz foi apenas um sussurro antes que suas pernas cedessem. Theodore levantou-se rapidamente com uma mistura de preocupação e reflexo e chegou a tempo de segurá-la antes que caísse no chão. Lucia! Exclamou alarmado. Com cuidado, ajudou-a a se deitar no sofá que ficava ao lado da janela. Ela abriu os olhos, ainda tonta, e tentou se levantar, mas Theodore a impediu com suavidade. Não se mexa, fique aí por um momento. Seu tom era firme, mas carregado de preocupação. Ele se ajoelhou ao lado do sofá, certificando-se de que ela estivesse confortável. O que aconteceu? Lucia abaixou o olhar envergonhada enquanto levava uma mão à cabeça. Não sei. Ultimamente tenho sentido algumas tonturas, mas tenho certeza de que não é nada. Talvez algo que eu comi. Às vezes sinto o estômago um pouco estranho, talvez um pouco de acidez. Theodore franziu o senho, claramente inquieto. Ele se levantou e caminhou até a pequena cafeteira em seu escritório. Vou preparar um chá, isso vai ajudar, disse com determinação, mas, ao voltar com a xícara e oferecê-la, Lucia fez uma careta ao sentir o aroma. Obrigada, senhor, mas acho que não consigo... Seu rosto se contraiu enquanto tentava afastar a xícara. De repente ela tossiu com força, sentindo náuseas que pareciam se intensificar. Sem hesitar, Theodore colocou a xícara de lado e acariciou suavemente o cabelo dela, seus dedos tentando acalmá-la. Lucia, isso não parece algo simples. Tem certeza de que não quer que eu a leve ao médico? Perguntou, olhando-a com evidente preocupação. Ela negou com a cabeça, ainda envergonhada. Não, de verdade, não acho que seja necessário. Tenho certeza de que é só algo que me fez mal. Vai passar logo. Theodore a observou por alguns segundos, claramente não convencido, mas decidiu não insistir. Está bem, mas se isso acontecer de novo, não aceito desculpas. Eu mesma vou levá-la ao médico, entendido? Seu tom era protetor, quase paternal. Lucia sentiu grata enquanto tentava esboçar um sorriso fraco. Obrigada, senhor. Desculpe por preocupá-lo, disse em um sussurro. Theodore ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nela. Algo dentro dele dizia que isso era mais do que uma indisposição, mas decidiu guardar seus pensamentos. Enquanto isso, permaneceu ao lado dela, certificando-se de que estivesse melhor antes de deixá-la ir. O que está destinado a ser será independentemente dos desafios. Viviane já fazia dias que sentia seu casamento desmoronar. A frieza de Theodore, combinada com sua insistência de que um filho não deveria ser fruto de obrigação, havia aberto uma rachadura profunda na relação dos dois. Mas Viviane não estava disposta a perdê-lo. Decidiu agir pelas costas do marido, convencida de que um bebê poderia trazer estabilidade de volta ao casamento. Assim, traçou um plano audacioso, exceto por um detalhe que escaparia ao seu controle. Sem avisar, foi pessoalmente à clínica de fertilidade Vida Nova, com a intenção de reagendar a consulta que havia cancelado semanas antes. Usou sua conta pessoal para evitar que Theodore descobrisse prematuramente e escolheu uma manhã em que sabia que ele estaria ocupado em uma reunião importante. Entrou no local com seu habitual ar sofisticado, cabelo perfeitamente arrumado e um vestido elegante que denotava sua confiança habitual. No entanto, por dentro, uma leve ansiedade a consumia. Ao se aproximar da recepção, Viviane entregou sua identificação com um sorriso controlado e pediu para reagendar a inseminação. Bom dia, vim reagendar minha consulta para o procedimento, disse com um tom firme. A recepcionista retribuiu o sorriso cortês enquanto acessava o sistema para agendar a nova consulta. Porém, ao entrar nos registros, a expressão da recepcionista mudou subitamente.
Um frio percorreu sua espinha ao ler que a inseminação com a amostra de esperma de Theodore James Wellington já havia sido registrada como realizada há 2 semanas. Tentando manter a compostura, ela revisou os dados novamente, mas o sistema era claro. O procedimento já havia sido realizado. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Viviane, percebendo a mudança na expressão da recepcionista. A jovem tentou balbuciar uma resposta. "Senhora Moreau, consta aqui que o procedimento já foi realizado há 2 semanas. Informou com cautela, sem saber como abordar o que havia acabado de descobrir. Viviane, incrédula, sentiu como se o ar lhe faltasse. "Isso é impossível!" exclamou sua voz elevando-se no ambiente. "Sou a esposa de Theodore James Wellington e cancelei a consulta anterior. Não há como isso ter acontecido." A recepcionista encolheu os ombros, incapaz de articular algo que aplacasse Viviane, que, com os olhos ardendo de fúria, exigiu falar com o Dr. Johnson. "Chame o Dr. Johnson imediatamente. Isso é inadmissível. Como algo assim pôde acontecer?" Após alguns minutos de espera, uma enfermeira a convidou a entrar no consultório do médico. Viviane entrou com passos firmes, seu rosto avermelhado pela indignação. O Dr. Johnson, um homem mais velho e de semblante tranquilo, cumprimentou-a enquanto revisava os registros no sistema. "Senhora Moreau, entendo sua preocupação. Permita-me investigar o ocorrido", disse com serenidade, tentando acalmá-la e confiando que haveria alguma explicação lógica. Ao aprofundar-se nos registros, o médico percebeu que o procedimento havia sido realizado no dia em que ele esteve ausente por conta de uma emergência familiar. De acordo com o sistema, o procedimento foi realizado pelo Dr. Grayston, que havia sido designado para cobrir sua ausência naquela data. "Senhora Moreau, naquele dia minha consulta foi coberta pelo Dr. Grayston, que atualmente trabalha em nossa unidade em outro estado. Permita-me contatá-lo para esclarecer a situação." Viviane assentiu, cruzando os braços com impaciência, enquanto o doutor fazia uma ligação. Quando o Dr. Grayston atendeu a chamada, inicialmente não se lembrava claramente do procedimento mencionado. Contudo, após uma breve descrição, ele recordou vagamente a paciente. Era uma jovem, parecia imigrante, com um porte simples. Acho que ela mencionou que estava com dores abdominais, o que é normal antes do procedimento. Garantiram-me que o prontuário estava em ordem, então segui o protocolo. O Dr. Johnson sentiu um arrepio ao ouvir a descrição. Aquela imagem não correspondia em nada a Viviane, uma mulher caucasiana, americana e de porte sofisticado. "Obrigado, Dr. Grayston. Precisaremos revisar isso imediatamente", disse Johnson antes de encerrar a chamada. Viviane, que havia escutado a conversa, explodiu em fúria. "Isso é um absurdo. Vocês implantaram a amostra do meu marido em uma desconhecida. Exijo que corrijam essa catástrofe agora mesmo, realizando a inseminação em mim." O Dr. Johnson tentou acalmá-la, mas suas palavras foram em vão. A notícia de que a amostra de esperma havia sido utilizada em outra paciente acendeu uma fúria incontrolável em Viviane. "Senhora Moreau, lamento profundamente o ocorrido, mas não será possível corrigir isso. A amostra do seu marido era única. Devido ao histórico médico dele, o material não foi dividido em porções e foi utilizado completamente no procedimento." Viviane sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu casamento, já abalado, parecia destinado a ruir diante desse escândalo. Desesperada e com medo de perder tudo, tomou uma decisão drástica. "Doutor, farei o que for necessário. Use outra amostra e proceda imediatamente." O médico, visivelmente desconfortável, tentou argumentar com ela. "Senhora, isso não é possível. Seu marido sempre expressou o desejo de ter um filho biologicamente dele. Essa decisão deveria ser tomada em conjunto." Viviane inclinou-se para ele, seus olhos brilhando com determinação. "Ouça com atenção, doutor. Se esse erro vier à tona, não apenas destruirá a reputação de sua clínica, mas também a vida do meu marido. Mas, se colaborar comigo, tudo ficará em completo sigilo. Ninguém precisará sofrer as consequências, nem o senhor, nem meu marido, nem eu perderemos nada." O médico hesitou, claramente abalado pela gravidade das palavras dela. "Em algum lugar há uma jovem que possivelmente pode estar grávida."
Viviane o interrompeu com firmeza e sem hesitar. Se essa mulher aparecer, simplesmente negue tudo. O nome dela não está vinculado ao sistema relacionado a esse procedimento. Ela vai pensar que foi um acidente, talvez algo ligado a algum namorado. Não terá como provar o contrário. O médico, dividido entre sua ética profissional e o peso das ameaças de Viviane, tentou resistir. Senhora, talvez devêssemos conversar com seu marido sobre isso. É uma situação delicada, e ele merece saber a verdade. Viviane aproximou-se ainda mais com um tom baixo e cortante. Sabe o quanto ele deseja ter um filho? Isso vai destruí-lo. E se isso acontecer, o senhor perderá sua licença médica. É isso que quer? Perder sua reputação, sua clínica prestigiada e acabar falido, resignado a qualquer outro ofício medíocre? O médico, vencido pela pressão, finalmente concordou em realizar o procedimento com alguma outra amostra disponível na clínica. Viviane saiu do consultório com uma mistura de triunfo e vazio interior. Havia conseguido o que queria, mas o preço que estava disposta a pagar começava a pesar mais do que imaginava. Muito bem, Sra. Morrow, procederemos como solicitado, disse o Dr. Johnson, enquanto assinava alguns documentos com expressão séria. Enfermeira, prepare a sala de procedimentos e garanta que a amostra esteja pronta o quanto antes. A enfermeira assentiu rapidamente, recolhendo os papéis e virando-se para Viviane com um sorriso profissional. Por favor, me acompanhe. Vou levá-la à sala de preparação. A senhora precisará trocar de roupa e se acomodar antes do procedimento. Viviane levantou-se, ajustando a bolsa no braço com um movimento decidido. O eco de seus saltos ressoava pelo corredor enquanto avançava em direção ao seu destino. Isso precisa sair perfeito para salvar meu casamento, pensou com o coração pulsando entre a ansiedade e a determinação. Quem acredita que um filho é a chave para aprisionar o coração de outra pessoa, se esquece de que o amor não se abre com chaves, mas com a vontade compartilhada de construir um lar sem trancas. Havia-se passado um mês desde a inseminação equivocada de Lucia. A sala de conferências estava cheia. As luzes quentes iluminavam o espaço elegante e os gráficos na tela exibiam projeções promissoras que captavam a atenção dos investidores. Theodore James Wellington estava em seu elemento, apresentando com sua eloquência e autoridade características. Ao lado dele, Lucia Campos fazia anotações precisas e ajustava os documentos necessários para apoiar a exposição de seu chefe. No entanto, enquanto Theodore falava, Lucia sentiu uma pontada no estômago. A princípio foi leve, mas em questão de segundos, uma onda de náusea subiu com força. Ela levou a mão ao abdômen e respirou profundamente, tentando conter a sensação. Não aqui, não agora, pensou, lutando para manter a compostura. Theodore percebeu o leve tremor nas mãos de Lucia enquanto ela tentava organizar as pastas. Ele franziu a testa brevemente, mas continuou sua apresentação, observando-a de relance. De repente, Lucia deixou cair uma caneta no chão e levou a mão à boca. Seu rosto estava pálido e um suor frio escorria por sua testa. Sem aviso, ela levantou-se bruscamente, tropeçando na cadeira enquanto murmurava: "Com licença, licença." Antes que alguém pudesse reagir, ela correu em direção à porta. Theodore a acompanhou com o olhar, interrompendo seu discurso. "Sr. Wellington, está tudo bem?" perguntou um dos investidores, intrigado com a pausa. Sem responder, Theodore colocou os papéis sobre a mesa. "Michael, finalize a apresentação", disse em tom autoritário, deixando seu assistente encarregado. Os murmúrios aumentaram entre os participantes enquanto Theodore saía apressado atrás de Lucia. As portas da sala se fecharam atrás dele, e o som de seus sapatos ecoava pelo corredor enquanto ele procurava rastros de sua jovem assistente. Ao ouvir um barulho vindo do banheiro, acelerou o passo. "Lucia!" exclamou, parando diante da porta fechada. O som de vômitos e respiração ofegante confirmava que ela estava lá dentro. "Estou bem", respondeu ela com a voz trêmula. "Só preciso de um momento e voltarei para a reunião." Theodore não estava disposto a esperar. "Saia daí. Não se preocupe com a reunião. Vou levá-la ao hospital agora mesmo." Lucia, pálida e trêmula, saiu apoiando-se no batente da porta.
Theodore ofereceu seu braço e, sem hesitar, ajudou-a a caminhar até o elevador. Minutos depois, estavam na sala de emergência. Theodore não saía do lado dela enquanto os médicos faziam perguntas, verificavam os sinais vitais e coletavam uma amostra de sangue. Um tempo depois, um médico entrou no cubículo, segurando uma prancheta com os resultados. Seu rosto exibia uma mistura de profissionalismo e surpresa contida. Senhorita Campos, tudo parece estar bem, com exceção de algo importante. A senhora está grávida. Um silêncio esmagador tomou conta do ambiente. Lucia arregalou os olhos, enquanto Theodore, sentado ao lado dela, sentiu como se o chão tivesse parado de girar. Como disse? Perguntou Lucia, a incredulidade evidente em cada palavra. O médico olhou para ela com calma. A senhora está grávida. De acordo com os exames de sangue, tem poucas semanas de gestação. Lucia balançou a cabeça, sua voz elevando-se pelo desespero. Não, isso é impossível. Deve haver um erro nesses exames. O médico arqueou uma sobrancelha, intrigado com a veemência na resposta dela. Por que diz isso? Os resultados são claros. Lucia olhou para Theodore, que a observava completamente atônito, e depois para o médico. Suas bochechas coraram enquanto ela gaguejava. Porque sou virgem. O médico a olhou perplexo. Posso garantir que a gravidez é real. Podemos realizar um ultrassom para confirmar. Theodore, ainda tentando processar o que acabara de ouvir, cruzou os braços e inclinou-se em direção ao médico. Faça o ultrassom, o que for necessário. Lucia, à beira das lágrimas, balançou a cabeça novamente. Isso não pode estar acontecendo. O médico tentou acalmá-la. Vamos realizar mais exames. Vou pedir o ultrassom. Theodore segurou a mão de Lucia com delicadeza, seus olhos cheios de preocupação. Lucia, fique calma. Vamos descobrir tudo. Você não está sozinha nisso. Lucia assentiu levemente enquanto uma sensação de confusão e medo a dominava. Como isso podia estar acontecendo? Pensou, sem imaginar que a verdade por trás de sua gravidez mudaria suas vidas para sempre. Pouco tempo depois, Lucia, deitada na maca de uma sala em penumbra, iluminada apenas pelo brilho suave da tela do ultrassom, apertava os dedos sobre o abdômen, respirando profundamente e cheia de nervosismo. Theodore permanecia ao lado dela com os braços cruzados e o semblante sério, tentando processar tudo o que estava acontecendo. O médico, ajustando o equipamento, aplicou um pouco de gel no ventre da jovem. Relaxe, Lucia, isso não vai demorar muito, disse ele em tom tranquilizador enquanto deslizava o transdutor sobre sua pele. O médico ajustou o equipamento de ultrassom enquanto a imagem começava a aparecer na tela. Lucia, com o rosto tenso, observava cada movimento do especialista, incapaz de desviar os olhos do monitor. Aqui estamos, murmurou o médico apontando para a tela com o cursor. Estou tentando localizar o ponto escuro de um saco gestacional. Ele fez uma breve pausa, observando mais de perto, e então exclamou, com uma expressão de surpresa no rosto. Não vejo um saco gestacional, mas 2. Virou-se para Lucia e Theodore. É uma gravidez gemelar, moça. Parabéns. São 2 bebês. Lucia arregalou os olhos enquanto sua respiração acelerava. Na tela, 2 pequenas estruturas escuras, perfeitamente visíveis, estavam lado a lado. Isso é completamente normal para 4 semanas de gestação, acrescentou o médico, apontando para as imagens. Por enquanto, os sacos gestacionais estão se desenvolvendo bem e em cada um é possível identificar o saco vitelino. Dentro de 1 ou 2 semanas poderemos verificar os batimentos cardíacos de ambos os embriões. Lucia permaneceu imóvel, suas mãos tremendo enquanto segurava a bata. Virou-se para o médico tentando assimilar o que acabava de ouvir. Gemelar? Balbuciou com a voz trêmula. Sim, respondeu o médico com um sorriso tranquilizador. Você está esperando gêmeos. Theodore, que havia permanecido em silêncio, soltou um leve suspiro, misturado com incredulidade. Ele deu um passo em direção a Lucia, franzindo a testa enquanto perguntava com cautela. Você tem certeza absoluta de que não saiu com ninguém recentemente, Lucia?
Lucia o olhou ofendida e quase ferida pela insinuação. Já disse, Sr. Wellington, exclamou com os olhos marejados por uma mistura de emoções. Eu sou virgem. Isso não faz nenhum sentido. Theodore levantou as mãos, recuando ligeiramente. Desculpe, não quis dizer que... Vacilou, tentando corrigir o erro. Me perdoe, Lucia. Eu acredito em você, de verdade. Mas precisamos entender o que está acontecendo aqui. Enquanto suas palavras pairavam no ar tenso, um lampejo de clareza passou pela mente de Theodore. Ele se lembrou do recibo da clínica de fertilidade que havia visto semanas atrás. Seu coração começou a bater mais rápido enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam lentamente em sua mente. Olhou para Lucia, que ainda segurava a bata com força, e depois para o médico, que ajustava o monitor com tranquilidade. Não disse nada, mas sua mente trabalhava febrilmente, buscando uma explicação lógica para aquele mistério. Será possível? Pensou, sentindo que seu mundo girava inesperadamente. A suspeita é a sombra que o inexplicável projeta. Enquanto não for iluminada por certezas, alimenta-se de nossas próprias dúvidas. O médico desligou a tela do ultrassom e virou-se para Lucia com um sorriso profissional, embora seu semblante mostrasse certa preocupação com a reação da jovem. Senhorita Campos pode se vestir. Quando estiver pronta, conversaremos sobre o acompanhamento e quaisquer dúvidas que tenha, disse, tentando manter um tom tranquilizador, enquanto se afastava para o escritório. Lucia assentiu com os olhos ainda vermelhos pelas lágrimas, enquanto lutava para processar a notícia. Theodore deu alguns passos e falou em voz baixa, mas firme, sussurrando para ela. Lucia, acho que tenho uma explicação para tudo isso. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Acho que você foi inseminada por engano, com o material genético de um homem desconhecido. Lucia o olhou incrédula, seus lábios tremendo como se fosse falar algo, mas nenhuma palavra saiu. Theodore respirou fundo e acrescentou suavemente. Eu espero por você lá fora. Vamos terminar isso aqui e depois iremos à clínica Vida Nova. Talvez lá consigamos as respostas que você precisa. Não se preocupe, você não está sozinha. Sem esperar por uma reação, ele saiu do consultório, deixando Lucia com o coração disparado e uma mistura de confusão e medo estampada no rosto. Um erro na origem não invalida a essência do fruto. O que nasce da incerteza pode se transformar na mais inesperada verdade da vida. O Rolls-Royce Ghost parou em frente à entrada da clínica Vida Nova. Theodore Wellington desceu do carro com seu habitual ar de autoridade, enquanto Lucia o seguia com passos hesitantes, a tensão evidente em seu rosto. Eles cruzaram a entrada, sendo recebidos pelo ar fresco do saguão e pelo som de passos e murmúrios na sala de espera. No balcão, uma nova recepcionista de cabelo castanho e postura profissional os atendeu com um sorriso neutro. Bem-vindos à clínica de fertilidade Vida Nova. Em que posso ajudá-los? Lucia olhou ao redor, procurando uma face familiar. Com licença. Onde está a recepcionista que estava aqui há um mês? A mulher arqueou a sobrancelha, mas respondeu com naturalidade. Receio que ela não trabalhe mais aqui. Comecei há algumas semanas. Lucia sentiu um calafrio leve, como se a falta de continuidade dificultasse ainda mais esclarecer o ocorrido. Theodore deu um passo à frente, deixando clara sua intenção. Precisamos falar com o Dr. Johnson imediatamente, disse em um tom firme, sua voz carregada de autoridade. Sou Theodore Wellington, proprietário do consórcio Wellington Enterprises, e estou aqui por um assunto de extrema urgência relacionado a um procedimento realizado nesta clínica para a senhorita Lucia Campos. Não aceitarei atrasos ou evasivas. A recepcionista hesitou, mas finalmente pegou o telefone e, após uma breve troca de palavras, indicou que aguardassem alguns minutos. Momentos depois, eles foram levados ao consultório do Dr. Johnson. O médico, discretamente inquieto, os cumprimentou com uma leve inclinação de cabeça. Sr. Wellington, senhorita Campos, em que posso ajudá-los? Theodore não perdeu tempo. Sentou-se em uma cadeira em frente à mesa do médico, com o olhar fixo e penetrante. Doutor, há um mês a senhorita Campos veio a esta clínica sendo virgem.
Agora ela está grávida. Segundo ela, foi submetida a um procedimento que não compreendeu totalmente, mas que claramente não foi um simples exame médico. Preciso que me diga exatamente o que aconteceu naquele dia. O Dr. Johnson piscou surpreso, mas manteve o tom sereno. Sr. Wellington, permita-me verificar os registros para confirmar os detalhes. Segundo consta, disse após alguns minutos, naquele dia a senhorita foi atendida pelo Dr. Greyston, que estava cobrindo minha ausência. O que aparece aqui é um exame de rotina, nada mais por causa de um desconforto abdominal. Lucia balançou a cabeça rapidamente. Isso não é possível. Ele mencionou algo sobre um procedimento e me deu um analgésico antes de começar. Eu não entendi bem o que estava acontecendo, mas não foi um simples exame. Theodore apertou os lábios, sentindo que o médico estava tentando evitar a verdade. Sua voz tornou-se mais dura, mas ainda controlada. Doutor, estou pedindo que seja honesto. Algo aconteceu aqui, e não vou aceitar uma resposta superficial. O Dr. Johnson manteve a expressão imperturbável, mas a tensão na sala era palpável. Sr. Wellington, garanto que tudo o que aconteceu está registrado adequadamente nos prontuários. Se há algo mais que desejem investigar, sugiro que entrem em contato diretamente com o Dr. Greyston, que agora trabalha em outro estado. Theodore inclinou-se para o médico, seus olhos fixos nos dele. Doutor, vou ser muito claro, não vou perder tempo com evasivas. Tenho contatos na imprensa e estou prestes a ligar para o editor do jornal mais influente da cidade. Tenho certeza de que eles ficarão encantados em publicar uma matéria sobre como a clínica de fertilidade mais renomada da região comete erros graves com seus pacientes. Disse, enquanto pegava o celular e começava a buscar em seus contatos. O Dr. Johnson empalideceu levemente, embora tentasse manter a compostura. Sr. Wellington, tenho certeza de que podemos resolver isso sem necessidade de... Theodore levantou a mão, interrompendo-o. Isso não é tudo. Também chamarei meus advogados para iniciar uma ação legal. A senhorita Campos tem o recibo que confirma sua visita aqui. Isso será levado às últimas consequências se não tivermos respostas claras agora mesmo. Theodore fez uma breve pausa, observando a reação do médico antes de acrescentar com gravidade. Viemos diretamente do hospital. Os médicos confirmaram que a senhorita Campos é virgem. Temos relatórios médicos que respaldam essa afirmação. Portanto, não tentem escapar da responsabilidade. Exigimos a verdade aqui e agora. O médico engoliu em seco, sentindo-se encurralado. Finalmente levantou as mãos em um gesto conciliador. Espere. Não há necessidade de levar isso tão longe. Posso oferecer as informações que procuram, mas primeiro preciso garantir a proteção desta instituição e da minha equipe. Theodore franziu o senho, dando um passo em direção ao médico com um olhar cortante. Proteção? Repetiu com incredulidade. Está dizendo que, para dizer a verdade, precisa se proteger? Proteger-se de quê exatamente, doutor? Johnson desviou o olhar, engolindo em seco. Eu só preciso me assegurar de que essas informações não saiam desta sala. Ele virou-se para sua mesa e puxou um documento pré-impresso. Este é um acordo de confidencialidade. Se assinarem, darei as respostas que procuram. Lucia, ainda em estado de choque, olhou para ele com os olhos cheios de confusão. Um acordo? Murmurou quase sem voz. O que o senhor tem a esconder, doutor? Theodore pegou o documento com um gesto brusco e o leu rapidamente. Seus olhos brilharam de indignação. Quer que assinemos para proteger sua clínica, mas o que acontece com ela? Disse, apontando para Lucia. Quem vai protegê-la desse erro imperdoável? Isso não é apenas sobre sua reputação, doutor. Estamos falando da vida de duas pessoas inocentes. O médico torceu as mãos, claramente acuado. Entendo sua posição, Sr. Wellington, mas se isso vier a público, não só minha carreira será destruída, como também a confiança nesta instituição. Preciso de sua palavra de que isso será tratado com discrição. Theodore olhou para Lucia, buscando sua aprovação antes de responder com firmeza. Assinaremos, mas com uma condição. Não usarei isso contra você se me disser toda a verdade, sem omitir nenhum detalhe. Mas, se eu descobrir que está mentindo, este acordo será inválido.
E não apenas minha equipe legal cuidará de vocês, mas também farei questão de que cada jornal publique essa história. Estamos entendidos? Johnson assentiu com resignação e apontou para o documento. Então, por favor, assinem e eu falarei. Após ambos assinarem o acordo de confidencialidade, o Dr. Johnson suspirou profundamente, inclinando-se para a frente com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Parecia reunir forças para explicar o que tanto havia tentado esconder. Houve um erro gravíssimo envolvendo a senhorita Campos. Começou com um tom de voz baixo, como se temesse que alguém mais pudesse ouvir. Lucia sentiu o coração batendo forte nos ouvidos. Theodore a olhou de soslaio antes de fixar os olhos no médico, seu rosto endurecido pela tensão. Explique-se imediatamente, exigiu Theodore, cruzando os braços com firmeza. O Dr. Johnson engoliu em seco, claramente envergonhado. A amostra de esperma utilizada no procedimento daquele dia era sua, Sr. Wellington. O impacto dessas palavras encheu a sala como um eco ensurdecedor. Lucia levou a mão à boca, incapaz de falar, enquanto Theodore se levantava da cadeira abruptamente, seu rosto uma mistura de incredulidade e confusão. O que está dizendo, pelo amor de Deus? Rugiu Theodore, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. O médico sustentou o olhar de Theodore, embora seus olhos mostrassem um vislumbre de vergonha. Por um erro administrativo e devido à minha ausência inesperada naquele dia, substituída pelo Dr. Greyston, a senhorita Campos foi inseminada com sua amostra, Sr. Wellington. Isso nunca deveria ter acontecido sob nenhuma circunstância e eu assumo toda a responsabilidade. Lucia, tremendo, mal conseguiu articular uma palavra. Então, esses bebês são biologicamente seus, Sr. Wellington, confirmou o médico. Theodore caminhou até a janela, passando a mão pelos cabelos, tentando assimilar o que acabava de ouvir. Como algo assim pôde acontecer? Perguntou com incredulidade e raiva contidas. O Dr. Johnson, nervoso, respirou fundo antes de começar a explicar. Aquele dia foi uma tempestade de erros, começou o médico. A consulta original era para a senhora Viviane Moreau, sua esposa. Ela havia agendado o procedimento com o Dr. Greyston, que já estava preparado no consultório com sua amostra e o prontuário em mãos. Mas, exatamente naquela hora, a senhora Moreau cancelou a consulta, deixando o Dr. Greyston esperando sem informações atualizadas. Theodore apertou os punhos, enquanto Lucia, paralisada, ouvia atentamente. Naquela mesma manhã, a recepcionista, que era nova e estava em seu primeiro dia na clínica, atendeu a senhorita Campos. Ela chegou reclamando de dores abdominais e a recepcionista, na pressa e confusão, não atualizou o prontuário antes que a paciente entrasse no consultório. Quando percebeu o erro, já era tarde demais para interromper a privacidade do procedimento que estava em andamento. Presumiu que a paciente teria explicado suas queixas ao médico e que eles se entenderiam, mas isso nunca aconteceu. O médico baixou o olhar, seu rosto refletindo o peso da culpa. Um silêncio avassalador tomou conta da sala. Lucia balançou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas. Mas eu nunca autorizei. Nunca soube que isso estava acontecendo, disse ela em um sussurro, sua voz quebrada. Então Theodore, percebendo que dentro daquele erro médico que o desconcertava, estava escondida sua felicidade, inclinou-se levemente e tomou as mãos de Lucia com uma delicadeza que contrastava com sua habitual firmeza. Lucia, sua voz era baixa, quase um murmúrio. Você vai realizar o maior sonho da minha vida. Aquele que eu achava que tinha perdido para sempre. Você vai me dar 2 filhos sendo virgem. Algo que eu nunca poderia imaginar. Ele fez uma pausa, apertando suavemente as mãos dela, como se temesse que ela desaparecesse. Eu vou cuidar de você durante toda a gravidez, e você pode entregá-los para mim assim que nascerem. Vou te oferecer uma compensação vitalícia e você não terá que se preocupar com nada. Eu prometo! Lucia piscou, deixando escapar outra lágrima. Sentiu o peso das palavras dele e a dor contida por trás delas. Soltou uma leve exalação, limpou as lágrimas com as costas da mão e ergueu o olhar para ele,
desta vez com uma determinação que a fazia parecer mais forte do que se sentia. Sr. Wellington, começou com a voz ainda trêmula, mas carregada de resolução. Eles sempre serão seus filhos. Disso não há dúvida. Nunca negarei o direito que você tem sobre eles, porque são seus, e eu entendo o que significam para você. Theodore a olhou com uma mistura de surpresa e admiração, mas antes que pudesse responder, ela acrescentou com um tom agora mais firme. Mas não me peça para abrir mão do direito de ser mãe. Sua voz quebrou levemente, mas ela manteve o olhar firme. Agora, o ponto é que eles não são apenas o seu sonho, Sr. Wellington. Eles também são o meu destino e o meu propósito. Eu não sou apenas uma ferramenta para trazê-los ao mundo, por mais que tenha acontecido assim. Eu sou a mãe deles, e eu os amo mesmo antes de conhecê-los. O coração de Theodore deu um salto diante dessas palavras. O caráter e a força que via em Lucia, apesar de sua juventude e das circunstâncias que a haviam levado até ali, o deixaram sem palavras por um momento. A admiração brilhou em seus olhos enquanto ele percebia que estava diante de alguém extraordinário. A maternidade não é um ato de posse, mas um laço de amor eterno que nenhum contrato, circunstância ou erro pode romper. Mas o Dr. Johnson ainda não havia terminado. A clínica cobrirá todos os custos relacionados à gravidez da senhorita Campos, desde os exames pré-natais até o parto. No entanto, permita-me te chamar pelo nome, Theodore. Há algo muito mais complicado que você precisa saber. Ele fez uma pausa para respirar profundamente antes de continuar. Nós nos conhecemos há anos. Fui eu quem te recomendou congelar seu esperma antes de passar pela quimioterapia. Theodore o olhou fixamente, assentindo, como se recordasse os momentos mais difíceis de sua vida. O médico respirou fundo. A conversa chegava a um ponto crítico. E eu sei que você pediu para que a amostra fosse única, sem dividi-la em porções, porque nem mesmo tinha certeza de que sobreviveria. Mas, Theodore, há algo mais que preciso confessar. Um suspense palpável encheu a sala. Lucia, sentada no canto, observava em silêncio, tentando processar tudo. Sua esposa, Viviane, esteve aqui há 15 dias, continuou Johnson. Ela veio à clínica exigindo reagendar sua consulta para a inseminação artificial. Theodore arqueou a sobrancelha, sua voz baixa, mas carregada de incredulidade. Como ela fez isso sem o meu consentimento? Perguntou, apertando os olhos. Ela sabia perfeitamente que eu não autorizava prosseguir com essa inseminação depois que ela mesma admitiu que seu foco estava em sua carreira como empresária e não nos meus caprichos de ser pai. O médico baixou o olhar buscando as palavras certas. Parece que ela queria te dar uma surpresa, salvar sua vida emocional. Foram essas as palavras dela. Theodore esboçou um sorriso irônico, inclinando a cabeça. Claro, entendi. E no final não conseguiu porque não havia mais amostra disponível. Imagino que tiveram que explicar a ela que uma desconhecida foi inseminada por engano, e isso gerou toda a confusão, não é? O estranho é que ela nunca tenha me dito nada sobre isso, considerando o jeito dela. O Dr. Johnson balançou a cabeça lentamente, seus olhos pesados de culpa. Você está errado, Theodore. Ela autorizou e conseguiu realizar a inseminação. O rosto de Theodore endureceu, como se não conseguisse compreender o que acabava de ouvir. Seus lábios tremiam levemente. Como assim? Não entendo. Você mesmo me disse que a amostra de esperma era única, dada minha decisão de não fracioná-la. Johnson assentiu com tristeza. E era única, de fato. Mas Viviane me pressionou. Falou sobre processos, escândalos que destruiriam a reputação desta clínica e a minha carreira. Insistiu tanto, garantindo que era o melhor para todos, especialmente para você, que no final eu cedi. E agora estou disposto a fechar esta clínica porque minha consciência não me deixa em paz. Theodore o encarou fixamente, um brilho de fúria e dor passando por seus olhos. O médico engoliu em seco e finalmente revelou a verdade em um tom baixo. Ela exigiu ser inseminada com qualquer outra amostra disponível em nosso banco de dados.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Theodore deu um passo para trás, levando a mão à cabeça. De repente, seus joelhos cederam e ele caiu no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Não pode ser, murmurou sua voz quebrada. Quem é minha esposa, afinal? Lucia, que havia permanecido em silêncio, levantou-se lentamente e aproximou-se dele, colocando uma mão em seu ombro e acariciando suavemente seus cabelos. Senhor Wellington, vai ficar tudo bem. Às vezes as coisas parecem ruins, mas as intenções são boas. Theodore levantou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas e raiva contida. Que intenção boa pode haver em mentir sobre algo tão sagrado quanto a maternidade? Como alguém pode usar um filho para manipular outra pessoa? Isso não é amor, Lucia. É controle. É posse. Ele se levantou com dificuldade, segurando a mão de Lucia como uma âncora. Olhou para o Dr. Johnson, seu rosto endurecido. Doutor, sei que assinamos um acordo de confidencialidade e sei que somos amigos há anos. Valorizo sua honestidade em tudo isso, especialmente por estar disposto a fechar esta clínica, que sei que é a sua vida. Mas deixe-me pensar bem em tudo isso antes de aceitar sua proposta. O médico o observou com um traço de esperança. Obrigado, Theodore. O milionário assentiu e acrescentou, olhando para Lucia. Talvez no fim Lucia tenha razão. Às vezes as coisas parecem ruins, mas as intenções são boas. As verdades ocultas são como estrelas durante o dia, invisíveis aos olhos, mas sempre presentes, aguardando o pôr do sol das mentiras para iluminar o firmamento da compreensão. O Rolls-Royce Ghost esperava na entrada da clínica, sua carroceria impecável, refletindo as luzes do entardecer. Theodore Wellington caminhou com passos firmes até a porta do passageiro e a abriu com uma elegância que contrastava com a tempestade que se formava em seu interior. Lucia, ainda atordoada pelos acontecimentos recentes, hesitou por um instante antes de se aproximar do carro. Ela olhou para Theodore com uma mistura de confusão e desconfiança. Sr. Wellington, perguntou sua voz trêmula, para onde estamos indo agora? Theodore, apoiado levemente na porta aberta, ofereceu um sorriso enigmático. Vamos direto para a minha mansão, respondeu com um tom calmo, mas carregado de intenção. Lucia deu um passo para trás, cruzando os braços diante do peito. Como é? Não posso fazer isso, exclamou Lucia, claramente nervosa. E sua esposa? O que ela vai pensar sobre isso? Theodore olhou diretamente nos olhos dela. Sua expressão uma mistura de determinação e calma. Lucia, apenas siga o meu plano. Ele fez uma breve pausa, como se avaliasse suas próximas palavras. Tenho uma surpresa preparada para minha esposa. Vamos ver de que material ela é feita. Quando chegaram à imponente entrada da mansão, Theodore desceu rapidamente, contornou o veículo e abriu a porta para Lucia. Ela desceu com timidez, sentindo o peso da opulência ao seu redor. Era um mundo ao qual não pertencia, mas do qual, sem querer, agora fazia parte. Ao cruzar a porta principal, a luz quente dos lustres iluminava o amplo hall de entrada. Do alto da escada, Viviane descia, envolta em um elegante vestido de seda que esvoaçava com seus movimentos precisos. Seu rosto mostrava uma mistura de surpresa e curiosidade ao ver Lucia ao lado de Theodore. Meu amor, disse Theodore com um tom incomumente animado. Venha rápido. Quero te apresentar alguém. Viviane, com um sorriso que escondia uma leve sombra de suspeita, acelerou o passo até ficar diante deles. Seus olhos examinaram Lucia rapidamente antes de sua expressão se alargar em um sorriso ainda maior. Espere, já a vi antes, não é? Exclamou Viviane, semicerrando os olhos como se buscasse na memória. Ah, já sei. É sua funcionária, não é? Sua secretária, certo? Theodore riu suavemente, aplaudindo com uma teatralidade contida. Por isso eu te adoro, Viviane. Que boa memória. Sim, é verdade, ela é minha secretária. Mas o que você não sabe é o motivo de ela estar aqui esta noite. Viviane arqueou uma sobrancelha entre divertida e intrigada. E por que seria, meu querido marido? Será que ela vai pedir demissão e você decidiu convidá-la para jantar como despedida? Disse, com uma pitada de ironia na voz.
Theodore sustentou o olhar dela, mas seus olhos refletiam uma mistura de calma e determinação. Que piada boa, minha bela esposa. Fez uma pausa, saboreando o momento antes de revelar a verdade. Lucia me procurou hoje no escritório para me dar uma notícia. Uma bastante particular. Viviane cruzou os braços, inclinando ligeiramente a cabeça. Uma notícia? Repetiu com um sorriso sarcástico. Que tipo de notícia? Algo relacionado ao consórcio? Ou talvez algo mais pessoal? Theodore respirou profundamente, sustentando o olhar de Viviane enquanto as palavras pareciam se formar lentamente em seus lábios. Seu tom, embora sereno, carregava um peso que encheu o ambiente. Não é sobre ela nem sobre o consórcio, é sobre nós. As palavras saíram firmes, como se ele quisesse medir o impacto antes de continuar. Viviane franziu a testa, deixando os braços caírem num gesto de impaciência. Sobre nós? Perguntou, sua voz carregada de incredulidade e um toque de deboche. O que essa mulher teria a nos dizer? Theodore inclinou-se levemente em direção a Lucia. Viviane, esta jovem veio hoje ao meu escritório porque precisava me contar algo. Algo que mudará nossas vidas para sempre. O sorriso de Viviane entortou levemente, como se ela tentasse manter a compostura, embora uma faísca de desconfiança começasse a brilhar em seus olhos. Mudar nossas vidas? Repetiu, inclinando a cabeça. É algum projeto de caridade ou uma doação que você quer fazer? Por favor, Theodore, vá direto ao ponto. Não tenho a noite toda para enigmas envolvendo uma simples funcionária. Theodore soltou um leve suspiro e entrecerrou os olhos por um instante antes de revelar a verdade que pesava em seu peito. Lucia está grávida. O impacto dessas palavras foi imediato. O rosto de Viviane se contraiu, e sua expressão passou rapidamente de confusão para raiva. Seu olhar se fixou em Lucia, que deu um passo para trás, apertando os dedos contra a roupa como se quisesse desaparecer. — O quê? — exclamou Viviane, sua voz elevada preenchendo o elegante salão. — Grávida? E o que isso tem a ver conosco? Theodore permaneceu inabalável, como se já tivesse antecipado essa reação. Deu um passo em direção a Viviane, diminuindo a distância entre eles, mas seu olhar não deixou de ser firme. Tem tudo a ver conosco, porque os filhos que ela carrega no ventre são meus. A risada de Viviane foi instantânea, mas não de diversão. Era um som amargo, quase cruel. Isso é alguma piada, Theodore? Não é uma piada, Viviane. Seu tom era sereno, mas carregado de um peso emocional evidente. Ela me procurou para explicar que descobriu que houve um erro na clínica de fertilidade Vida Nova, onde foi há um mês para um simples check-up. A amostra de esperma que deveria ser usada para sua inseminação foi acidentalmente utilizada em Lucia, exatamente no dia e horário em que você decidiu cancelar sua consulta agendada. O rosto de Viviane ficou congelado, como se as palavras de Theodore tivessem lhe dado um golpe físico. Durante alguns segundos, o silêncio na sala foi absoluto. Então, ela soltou um suspiro entrecortado, sua voz tingida de sarcasmo. Isso é uma desculpa muito conveniente. Uma jovem pobre imigrante que, por acaso, termina grávida do esperma de um milionário. Quer me fazer acreditar, mocinha, que você não tinha um plano desde o início? Theodore interveio drasticamente. Chega, Viviane! Sua voz ressoou com autoridade. Esse erro foi completamente responsabilidade da clínica, não de Lucia. Ela não teve nada a ver com o que aconteceu. Viviane cruzou os braços, olhando para Lucia com uma expressão de desprezo que não fazia esforço para disfarçar. Theodore, por outro lado, manteve sua postura firme, observando-a cautelosamente enquanto esperava sua resposta. Ela está mentindo, entenda de uma vez, disse Viviane, sua voz impregnada de sarcasmo. Theodore estreitou os olhos, seu tom de voz refletindo tanto incredulidade quanto desconfiança. Como você pode ter tanta certeza disso, Viviane? Perguntou, cruzando os braços. Ela deu um passo em direção a ele, seus lábios curvados em um sorriso que transbordava confiança. Porque não é ela quem está esperando seus filhos, meu amor, disse, com uma mistura de autossuficiência e teatralidade.
Há 15 dias, quis te fazer uma surpresa e me submeti à inseminação com o seu esperma. O Dr. Johnson pode confirmar isso. Com um movimento rápido, ela tirou uma imagem de ultrassom do bolso de sua roupa e a colocou diante dele. Na verdade, hoje mesmo fiz um ultrassom com o Dr. Harrington. Estou duplamente grávida, Theodore. Veja, 2 sacos gestacionais. Theodore pegou a imagem com cuidado, observando-a em silêncio por alguns momentos. Depois, levantou o olhar para Viviane e seu tom foi medido, mas carregado de peso. Não preciso ligar para nenhum médico, Viviane. Não duvido da sua palavra de que está grávida. Nem desta imagem que fala por si só de 2 vidas em gestação. O sorriso de Viviane se ampliou. Ela se aproximou dele e envolveu seu pescoço com os braços, como se quisesse selar o momento com uma demonstração de afeto. Perfeito, meu amor. Então vamos expulsar essa impostora daqui. Dê a ela um pouco de dinheiro para que vá embora. Ou eu mesma darei uma boa quantia. Você sabe que sou generosa com obras de caridade. Theodore permaneceu olhando fixamente para ela. Lentamente, retirou os braços de seu pescoço, afastando-a com uma calma que contrastava com a intensidade de suas palavras. De fato, Viviane, não duvido que você esteja grávida. Não duvido que esteja esperando gêmeos. Mas eles não são meus. A expressão de Viviane mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram e um grito cheio de incredulidade escapou de seus lábios. O que você está dizendo? Que loucura é essa? Ligue para o Dr. Johnson agora mesmo. Theodore inclinou ligeiramente a cabeça, sua voz permanecendo firme. Você realmente quer que eu ligue para ele? Sim, ligue! Gritou ela com um tom que misturava fúria e desespero. Theodore deu um passo em direção a ela, suas palavras agora mais lentas e calculadas. Talvez você deva saber algo primeiro, Viviane. Acabei de voltar de lá, justamente com Lucia. O rosto de Viviane empalideceu. Ela deu um passo para trás enquanto sua expressão oscilava entre a fúria e o medo. Vou acabar com aquele médico miserável. Denunciarei essa clínica imediatamente. Theodore balançou a cabeça, seu olhar fixo nela. Você não está qualificada para fazer isso, Viviane. Apenas eu, como dono do esperma, ou Lucia, a verdadeira vítima do erro médico, podemos fazê-lo. Mas ambos decidimos não levar isso adiante porque, no final das contas, deu-se vida aos meus filhos, meu sonho de toda a vida. E ela também não se sente ofendida por ser mãe. Viviane, ao perceber que fora desmascarada, explodiu. E agora o que pretende fazer? Tudo isso fiz porque te amo. Theodore a olhou com uma mistura de tristeza e determinação. Viviane, o amor não manipula nem mente. O que você fez não foi por amor. Foi por controle. Mas há algo que você nunca entendeu. Um filho não deve ser usado como moeda para salvar um casamento. E eu não posso continuar com alguém que não entende isso. O universo não comete erros, apenas desenha caminhos inesperados que nos conduzem às nossas maiores lições e aos nossos tesouros mais valiosos. A tensão na mansão Wellington era palpável. Cada palavra dita parecia um golpe em Viviane, que se esforçava para manter a compostura. Mas Theodore não recuava. — O que você está tentando dizer? Perguntou Viviane, sua voz vacilando entre incredulidade e uma raiva contida. Theodore respirou profundamente, seus olhos fixos nela, e com um tom grave e definitivo declarou: Espere pela notificação do divórcio. Viviane cambaleou ligeiramente, mas logo tentou se recompor. Um sorriso sarcástico curvou seus lábios. Se você se divorciar de mim, darei um fim a essa gravidez. Você sabe o que quero dizer, disse, sua voz agora fria e cortante. De que me servem esses filhos se não posso manter você? Lucia, que até então havia permanecido como uma observadora silenciosa, deu um passo à frente, com o rosto refletindo horror e súplica. Senhor Wellington, por favor, não permita isso. Você tem que fazer algo. Talvez não deva se divorciar, implorou, sua voz trêmula. Viviane soltou uma risada amarga, apontando para Lucia com desprezo. Viu, meu amor? Até a sua empregada entende melhor do que você.
Theodore não reagiu às provocações. Seu olhar permaneceu fixo em Viviane, seus olhos brilhando com uma mistura de compaixão e determinação. Viviane, você engravidou pelos motivos errados. Não foi por amor de mãe, nem mesmo por amor a mim. Foi um ato de egoísmo e controle. Entendo que, com o divórcio, você receberá metade de tudo que é meu, como é de direito. No entanto, ele fez uma pausa garantindo que suas palavras fossem bem compreendidas. Ofereço algo mais. Se você levar essa gestação até o fim, trazendo essas duas vidas ao mundo, não precisará me dar metade do que é seu. Viviane o olhou incrédula, tentando ler nas entrelinhas, buscando uma brecha para manipulá-lo novamente. O que eu quero é você, Theodore. Se você não se divorciar, eu terei esses filhos, disse, tentando suavizar o tom, mas ainda com uma ameaça implícita. Theodore balançou a cabeça, mantendo a voz firme. Eu vou me divorciar, Viviane. E se você não der a eles o direito de nascer, retirarei a parceria do meu consórcio com sua empresa. Você sabe o que isso significaria para seus negócios. Será sua ruína como empresária. O que acha disso? Viviane apertou os lábios, sentindo seu controle sobre a situação desmoronar. Após alguns momentos de silêncio, bufou, frustrada. Tudo bem, não vou impedir que nasçam, mas quero uma condição. Vou entregá-los para adoção assim que nascerem. Você sempre quis apenas filhos biológicos, Theodore. Não acredito que terá coragem de criar essas crianças que não são suas. Será o seu castigo. Lucia levou as mãos ao peito, horrorizada com as palavras de Viviane. Comovida, virou-se para Theodore, sua voz trêmula. Senhor, por favor, aceite. Adote-os. Eu posso cuidar deles. Não os deixe desamparados. Eles não têm culpa de nada. Theodore, surpreso pela nobreza de Lucia, voltou seu olhar para Viviane, que o observava com um sorriso sarcástico. Ele ergueu a cabeça com decisão. Está feito, Viviane. Será uma honra ser pai dessas crianças também. Serei o homem mais sortudo com meus 4 filhos. Viviane bufou de raiva, cruzando os braços com desdém. Não se fala mais nisso, então, mas certifique-se de que essas cláusulas estejam bem especificadas no divórcio. Naquela noite, Theodore recolheu suas coisas e deixou a mansão Wellington com Lucia. Eles foram para outra de suas propriedades, uma casa menor, mas igualmente luxuosa, onde ambos começariam uma nova etapa de suas vidas. Embora dormissem em quartos separados, a convivência diária teceu um laço inquebrável entre os dois. Lucia, com sua doçura e força, tornou-se o apoio que Theodore não sabia que precisava. Passaram-se 9 meses cheios de desafios, emoções e aprendizados. Lucia, com sua coragem e ternura, enfrentou a gravidez com uma determinação que surpreendia a todos, enquanto Viviane, envolta em sua própria complexidade, oscilava entre o ressentimento e a incerteza. O dia chegou e ambas as mulheres deram à luz. Lucia foi a primeira, trazendo ao mundo 2 lindos gêmeos idênticos a Theodore. Cabelos loiros, olhos claros e uma expressão que refletia a nobreza de seu pai. Por outro lado, Viviane deu à luz 2 belos gêmeos fraternos de pele negra, algo que lhe causou repulsa imediata devido a seus preconceitos arraigados. Cumprindo sua palavra, Theodore adotou essas 2 crianças morenas assim que nasceram. Mas ele não fez isso sozinho. O milionário, tendo descoberto em Lucia um amor puro e verdadeiro, fez a ela uma proposta que selou seus destinos. Lucia, não quero que você seja apenas a mãe dos gêmeos que carregou no ventre. Quero que também seja a mãe desses gêmeos negros que já fazem parte do meu coração. Aceitaria ser minha esposa e construir uma família comigo? Lucia, com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de amor, aceitou sem hesitar. Para ela, aquelas 4 crianças eram um presente divino, independentemente de sua origem ou aparência. Recuperada do parto 2 meses depois, realizou-se o casamento na nova mansão, em um ambiente repleto de alegria e esperança. Cercados pela família de Lucia, trazida do México, amigos próximos e os 4 pequenos, 2 loiros e 2 morenos, Theodore e Lucia uniram-se em matrimônio,
selando não apenas seu amor, mas a promessa de um futuro cheio de união, igualdade e aceitação. O amor verdadeiro não distingue raças nem circunstâncias. Ele floresce onde há entrega e comprometimento, criando famílias que transcendem os erros e preconceitos do passado. E assim, sob o mesmo teto e com 4 risadas infantis enchendo cada canto, uma nova história começou. Hoje um cãozinho esquecido recebeu comida e esperança. Isso não seria possível sem você. Curta, compartilhe essa história no WhatsApp e comente para continuarmos salvando vidas.